Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Novamente, né? Já conversamos um pouco pela manhã e vocês sejam todas bem-vindas. Hoje nós estamos nesse momento para falar sobre direitos dos transplantados no trabalho, né? E hoje nós estamos com a Deise Franco, que ela é bacharel em Direito, e ela é mãe da Laurinha, né, transplantada hepática. Estamos também com a Ângela Rosa, ela é administradora e com especialização em psicologia do trabalho, e a doutora Leiriane Franco, especialista em direito do trabalho. Sejam bem-vindas. Obrigada. Acho que uma das grandes dificuldades, né, a respeito das questões trabalhistas que enfrentamos entre os transplantados o primeiro passo, acho que é a entrevista, né? Eu acho que tem muitos trabalhadores que têm esse problema de dizer ou não dizer. Há muitas questões na Associação, né, Brasileira de Transplantados que questionam sobre dizer ou não dizer que é transplantado e na possibilidade de ser negado a contratação neste momento. Eu gostaria de perguntar agora para a Ângela Rosa como proceder em relação à entrevista, esse primeiro momento, como que a pessoa deve agir, né, a respeito deste primeiro momento. Perfeito. Boa tarde a todas, a todos. Primeiramente, muito obrigada a todos os envolvidos pelo convite, em especial você, Luciane, Deise, Dr. Edson. Estamos bem felizes aqui em participar. Hoje, como proceder? Vou falar um pouquinho da empresa, do RH, o que busca no momento de uma seleção, né? Então, eu quero compartilhar com vocês, que a maioria das empresas, elas buscam pessoas mais pelo comportamental e não somente pelo técnico, a formação técnica. Então, é muito relativo essa questão, né? Ou ser transplantado, ou PCD, ou uma vaga sem cota, né? Então, o foco é o mesmo, né? No momento da análise dos currículos, né? O foco principal é o perfil comportamental versus o perfil técnico. Então, hoje, as empresas, no momento de finalizar um processo, eu tenho lá excelentes candidatos com currículos brilhantes, né? Mas o que vai realmente finalizar o processo não vai ser somente a parte técnica, vai ser o comportamental. Então, por isso que eu vou entrar um pouquinho no processo da entrevista, né? Eu ouço muito de muitos candidatos, eu tenho um excelente currículo, por que eu não fui contratado? No processo, nós analisamos de uma forma bem clara a questão do comportamento. Então, assim, nesse momento da entrevista, o candidato, ele tem, assim, algumas situações que são bem importantes para ele se preparar realmente para o processo da entrevista. Eu vou citar aqui algumas dicas, né, do momento desse processo. Que ele seja extremamente honesto no momento que realizou o seu currículo e no momento da entrevista. Que ele se prepare para a entrevista e pesquise sobre a empresa, que ele fale, que ele demonstre interesse pela vaga. E no momento que ele vai falar da sua trajetória profissional, que ele tenha uma propriedade no momento dessa fala, que ele relate essas experiências de uma forma profissional e ética. Por que ética? Se eu vou citar um exemplo de empresas anteriores, de chefias anteriores, eu jamais devo falar mal, né, desse empregador, dessa chefia, então tem que tomar certos cuidados. Quando eu faço o meu currículo,
eu tenho que colocar realmente o que eu tenho habilidade e formação. Eu não posso colocar lá que eu tenho um idioma fluente, que eu, em algum momento eu vou participar desse processo e vai ter uma entrevista de um idioma fluente e como eu vou me sobressair. Né? Então, aí eu já vou estar no final da fila, né, desse processo. Né? Então, isso é fatos bem importante. Ouvir com muita atenção as perguntas e pensar antes de responder. É normal o nervosismo, uma entrevista de emprego, muitos assim estão fora do mercado ou querem mudar de emprego, ou seja, o primeiro emprego. Então, assim, controla o nervosismo, é normal, faz parte, demonstre interesse, mas não demonstre um desespero por aquela vaga. Né? Então, isso é muito importante, são algumas situações que às vezes excelentes profissionais acabam sendo descartados num processo seletivo e por um simples comportamento. Então, aí que a gente fala nesse fato que o comportamental é imprescindível no processo seletivo. Quanto à tratativa, que você citou lá no início, como ele deve proceder? Relatando ali todo o processo, a honestidade. Então, a tratativa do processo seletivo depende muito da política de cada empresa. No geral, as empresas, os RHs, né, eles vão conduzir o processo de uma maneira igual para todos os níveis. Né? Então, não existe uma diferenciação, né, se a vaga é PCD, se a vaga vai cumprir cota ou não. O processo ele é analisado como um todo. E... Desculpa. Pode falar. Pode falar. Tá. Não, fala. Neste caso, a pessoa que é transplantada, por exemplo, ela tem as dificuldades do pós-transplante, né? Por exemplo, os retornos às consultas, muitas vezes. Há algum impedimento dessa pessoa em relação à contratação e o que é o critério em relação a essa análise quanto ao transplantado em si? Que ele tem um diferencial, é importante dizer esses fatos, né, as limitações dessa pessoa transplantada, é importante que ela fale a respeito? Sim. A transparência é imprescindível. Então, no momento ali da entrevista, da contratação, já relatar realmente, olha, eu tenho uma vez por mês, né, uma consulta médica, não existe nenhum impedimento desde que isso seja alinhado, seja informado, né? Então, por isso que essa honestidade é bom para ambos os lados. Eu até hoje não deparei com uma empresa onde falasse, não, eu não vou contratar porque a pessoa vai precisar se ausentar ou, enfim, por qualquer motivo de doença. Mas é muito importante o que a gente sente em alguns casos, de alguns relatos de empresa, poxa, a pessoa não me informou, poderia ter sinalizado para a gente organizar as tarefas, para que o setor não ficasse desfalcado. Então, assim, a transparência, nesse caso, é muito, muito importante. Ok. Ângela, você falou na lei de cota, né? Como é que você vê o enquadramento do transplantado na lei de cota? Bom, hoje, assim, diretamente, eu não contratei até hoje, né, um transplantado, né, mas, assim, falando no PCT, porque a lei de cota, ela ainda, do transplantado, eu acredito que ela ainda é um projeto, né? Ela não tem, ainda está em tramitação, né? Claro que depende muito, né, de cada política da empresa, mas hoje eu não vejo isso como uma dificuldade, como uma negativa para uma contratação, de forma alguma. As empresas
vão inserir esse profissional no mercado, claro, com toda aquela transparência, honestidade de falar qual é a sua limitação, o que ela precisa realmente, quais as ausências que ela vai ter durante o período ali mensal, enfim. Mas não tenho nenhum problema em inserir uma pessoa transplantada no mercado de trabalho. Mas nós sabemos também que não basta ser, no caso, sendo um PCD, ou não basta também se declarar, né? Você tem que estar habilitado ao cargo, né? Perfeitamente. Atender os requisitos, né? Tanto a parte técnica, como eu falei ali no início. O processo seletivo, a tratativa é uma igualdade. É uma igualdade. Então, assim, atender toda a demanda ali do perfil da vaga, técnico. Por que a gente fala o comportamental? Porque hoje já existem estudos que 90% das demissões, independente dos cargos, das áreas, pelo comportamental. Elas se caracterizam por essa questão. Então, a gente sempre, uma frase que eu gosto muito, né? E citei ali no início: contrate caráter comportamental e treine habilidades e o técnico, né? Que é uma forma fácil de você treinar. E o comportamento, isso é 5% ali da empresa, 10% e 90% do colaborador. Doutora Leiriane, em relação àquele trabalhador transplantado, que ele está recebendo benefício, né, ele está em gozo do benefício previdenciário, e tem lá seu benefício suspenso, ou tem uma alta, né, por conta da situação, ele não ser considerado mais doente, né, esse trabalhador, ele deve se apresentar junto à empresa. Como que ele deve proceder assim que houver uma alta ou uma suspensão do benefício? Primeiramente, aí, boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade. É um prazer imenso poder estar participando desse evento de grande importância. Então, respondendo à pergunta da doutora Luciane, sim, ele deve sim se apresentar à empresa. Então, a partir do momento que ele tem a ciência, né, da cessação do benefício ou até mesmo da negativa do benefício, ele deve se apresentar à empresa de imediato, né, isso até mesmo sob pena, né, quais seriam as consequências dele não fazer essa apresentação à empresa, não se apresentar, seria poder ter seu contrato rescindido por justo motivo, por abandono de emprego, né? Por que isso ocorre? Porque quando você tem um contrato suspenso, né, quando está afastado, você tem um contrato suspenso, e a partir do momento que você tem a cessação ou o inapto do INSS, você volta a ter as suas obrigações. O empregado, a obrigação principal, que é prestar o serviço, e a empresa, né, tem a obrigação de pagar os salários. Então, por isso, a necessidade dele se apresentar sim à empresa. E caso isso não ocorra, vai acontecer de poder ter, a partir de 30 dias, que é o entendimento da jurisprudência, né, ter o seu contrato rescindido por abandono de emprego. É muito importante que, se isso venha a ocorrer, o trabalhador tenha evidências disso, registre, protocole, tenha documentado que você se colocou à disposição do empregador. Quando é muito comum que, quando acontece uma situação de ter uma alta do INSS, é muito frequente que ele se coloque numa situação de limbo previdenciário. O que seria esse limbo previdenciário? É quando o trabalhador tem a alta do médico do INSS, porém, quando ele retorna para a empresa, ele precisa fazer um exame com o médico do trabalho. E esse médico do trabalho, ele entende que o trabalhador não está apto para retornar às suas atividades. Então, ele tem 2 laudos, um apto e um inapto. E ele acaba não recebendo nem o benefício do INSS e nem o benefício, nem os salários da empresa. E fica sem receber salários, né? Então, essa situação a gente chama que o trabalhador está no limbo, né? Então, o que o trabalhador pode, né? Um trabalhador transplantado que se esteja numa situação assim, o que ele pode fazer?
né, os entendimentos dos tribunais regionais do trabalho, o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, é que a empresa ela é responsável pelo pagamento do salário do trabalhador quando ele estiver nessa condição. Por quê? Porque o laudo do perito, né, do INSS, ele sobressai acima do laudo do médico do trabalho. Então, existem situações que quando o trabalhador entenda que ele está impossibilitado, né, de voltar ao trabalho, eu realmente não tenho condições de retornar, ele pode sim entrar pedindo um reestabelecimento do benefício, ou ainda rever, né, se não foi negado o benefício, mas nesse período ele pode ingressar com uma ação pedindo, né, que a empresa arque com esse benefício, arque com os salários. Claro, é importante ressaltar que o limbo previdenciário é quando ele tem um inapto do médico da empresa, tá? Não é com um médico particular, então é importante destacar. E também a gente está falando aqui de trabalhadores que têm vínculos de CLT, tá? Não é outras modalidades de trabalho. Então, nessa condição, seria... E assim, sempre se o trabalhador, um transplantado, se encontre numa condição dessa, é sempre importante entrar em contato com um advogado especialista em direito do trabalho, que vai saber as melhores alternativas e qual o caminho a seguir, né, com esse trabalhador. Perfeito, doutora. Ângela, agora vamos nós duas. A reinserção do transplantado, tanto na parte social quanto laboral, ela é muito importante, mas ela também tem algumas particularidades, porque cada caso é um caso. E aí eu queria ver o lado empresa, nós escutamos, não sei se você assistiu, o doutor Eduardo Sá, médico do trabalho, ele já falou muito bem, foi muito bem colocado, os cuidados que a empresa faz. Mas agora, e a questão do RH, quando precisa ter um olhar, porque, às vezes, esse transplantado ele não pode exercer sua função. Então, e aí, como é feito esse olhar para o transplantado? Perfeito. É muito importante e sensato, né? O olhar humano, né? Realmente foi bem o que você falou, esse olhar, né? E não agora o olhar como empresa, simplesmente um olhar como RH. Ele se encontra fragilizado, né? Exatamente. Então, isso é muito importante. Então, eu sempre falo, pessoas da área de RH que optam em trabalhar nessa área, primeiramente, goste de gente e as pessoas são seres únicos, né? Então, cada um com a sua essência, cada um vai lidar, né, com as suas debilitações, suas dificuldades, de formas diferentes, né? Então, a tratativa tem que ser, no geral, igual para todos, mas quando você fala humano, quando você toca na alma humana, você tem que trabalhar de forma diferente. Então, assim, falando um pouquinho como é RH, né? Infelizmente, a gente tem que ser realista que, na maioria das vezes, a gente depende muito da política, da necessidade, da disponibilidade da empresa, né? Então, muitas vezes acaba sendo barrado algumas situações, mas na grande maioria é feito sim de uma forma muito humana, é feito um comitê interno onde você consiga discutir qual atividade que aquela pessoa vai estar apta para desenvolver, também sentir, dar esse apoio, não simplesmente chegar para a pessoa a partir de hoje você vai atuar, como você vai se sentir nessa nova atividade, você fazia essa e a partir de agora você vai estar desenvolvendo uma nova atividade. Então, assim, mas como eu falei, depende muito de cada empresa, da sua política, mas a grande maioria
e hoje eu vejo que tem muitas empresas que prezam muito pelo humano, né? O RH, ele não é mais visto simplesmente como, nem fala mais, né, departamento pessoal, eu vou fechar a folha e tirar dúvidas no Olerite. Ele é muito mais que isso, né? Então, o tocar, é entender se aquilo, porque a pessoa já vem num momento muito debilitado, num momento muito fragilizado, né? Então, quando você toca nesse momento, é você ter realmente essa sabedoria e lutar também, né, juntamente com a direção, com a cultura da empresa, para que possa ser implantado, se é que não tem, essas modalidades, essas melhorias, né, de visão humana. Legal. Doutora Liriane, eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito da rescisão do trabalho, né? Em relação ao trabalhador transplantado, quando ele retorna, inclusive, a uma pergunta anônima, né? Que coincide com essa questão. Ele tem estabilidade ao retornar ao trabalho, assim que ele recebe alta, ou ele tem estabilidade ou não? E, assim, quando eu identifico que há uma demissão discriminatória para esse trabalhador transplantado? Certo. Bom, doutora Luciane, a questão da estabilidade. A questão de ser um transplantado por si só, ele não gera uma estabilidade. Isso não quer dizer que um transplantado não possa ter a estabilidade. Então, é bem importante analisar cada caso concreto. Mas, assim, quando o trabalhador ele retorna, até a questão da pergunta ali, se ele pode ser demitido. Então, depende da situação. Se ele volta de um afastamento do INSS, né, que é um afastamento de doença, a gente depois vou falar um pouquinho sobre o que é uma dispensa discriminatória, né? Se for uma modalidade de uma doença normal, em tese sim, né? Desde que não seja uma dispensa discriminatória. Porém, se for um acidente, um afastamento por acidente, ele tem um período de estabilidade, que é até 12 meses a partir do retorno. Se for uma doença relacionada ao trabalho, uma doença ocupacional, ele também tem estabilidade, né? Tem outras modalidades de estabilidade também, que é gestante, que caso seja uma transplantada também vai usufruir desse tipo de estabilidade. Então, também é importante o transplantado procurar auxílio, né, de um especialista para entender melhor se ele vai se enquadrar nessa modalidade de estabilidade. Quanto à modalidade, a questão da dispensa discriminatória. Então, quando que vai ocorrer uma dispensa discriminatória? A gente tem a súmula 443 do TST, que ela define lá como uma modalidade discriminatória a dispensa que é feita ali por uma questão específica de raça, de gênero, por uma doença grave. Então, vou dar um exemplo. Se o transplantado, após o retorno, ele tem uma necessidade diferenciada de apresentar alguns atestados, e especificamente por isso, ela pode ter a interpretação que é um preconceito, né? A empresa pode, né, se for dispensado exatamente por esse motivo, pode ser enquadrado como uma dispensa discriminatória pelo preconceito, né? Ou até mesmo a empresa ela oferece plano de saúde e devido a essa questão do transplante, a pessoa precisa utilizar o plano de saúde mais que o normal e ela sofre algum tipo de né, está sendo pressionada, enfim, a gente sabe, eu trabalhei dentro da empresa e sei algumas situações que ocorrem. Também, se ela sofre algum preconceito e veio a ser demitida por conta dessa situação, também é possível se enquadrar como um preconceito, ou a questão de gênero, raça, etnia, né? Também é possível ser enquadrado. É claro que isso são entendimentos, né? Precisa ser analisado cada situação. Ok, obrigada. A respeito, tem uma pergunta aqui, Ângela, da Daiane.
Ela está dizendo, por que falar que é transplantado em entrevista se não for questionado? Ninguém fala de outras doenças que tem. Não necessariamente o falar do ser transplantado, mas se está em algum tratamento médico, seja qual ele for, é muito importante. Eu vou precisar me ausentar, seja ele, eu tenho enxaqueca, né? Então, uma vez no mês eu vou ter que fazer uma consulta. Infelizmente, uma vez na semana eu posso ter uma crise. Então, isso é o ser transparente, não é o transplantado, enfim, independente qual for, né? Essa ausência que vem acontecer, ou o fato, realmente a transparência. Tá ótimo. Meninas, está acabando o nosso tempo, né? Muito boas colocações, perfeita a palestra de vocês, né? Acredito que esclareceu muitas dúvidas, né? A gente tentou trazer aqui o máximo de informações que são as dúvidas frequentes dentro da Associação Brasileira de Transplantados, que sempre são questionadas. Agradeço muito em nome da Associação Brasileira de Transplantados, né, a presença de vocês, e fiquem à vontade para finalizar. Perfeito. Assim, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer, e realmente eu nunca tinha lido muito a respeito, e quando eu conheci a Luciane, eu comecei a me interessar um pouquinho mais e ver quanto isso é importante, como é lindo o trabalho de vocês, de todos os envolvidos. Eu acho assim que realmente é algo gratificante. Só tenho que agradecer e dizer assim que foi um momento único. Desculpa aí que a gente também fica nervosa, né? Assim como os candidatos ficam, eu também fiquei, mas parabenizar e dizer que eu quero continuar acompanhando aí esse lindo trabalho. Obrigada. Obrigada, quero agradecer a doutora Luciane, a Deise, a Ângela, ao presidente, ao Edson, né, e agradecer a oportunidade, né, de estar compartilhando, né, e também aprendendo sobre esse projeto muito importante, e é isso, obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. Deise? A gente que agradece, e agradecemos a vocês duas, que venham conosco nessa grande corrente do bem, Com certeza. e se declarem doadoras de órgãos. Agora vocês terão a sequência, né, a próxima atração internacional. Espero que todos gostem, porque ela é maravilhosa, né? Então, fechamos por aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau.